Você já parou para pensar no seu corpo, na sua estrutura orgânica, como se fosse um automóvel? Mas por que que eu estou trazendo essa analogia de um automóvel nesse assunto de hoje? Para você entender como funciona a nossa estrutura energética e a importância de ser feito uma cadência nesses tratamentos, sejam energéticos e espirituais, para que essa máquina funcione corretamente. O carro você tem que entrar, ligar, engatar a marcha para poder dirigir, andar com o carro, ok? No nosso corpo energético e espiritual, de todo esse aglomerado de energia que nós não somos só esse corpo físico, precisa em uma sessão de tratamento cadenciado. Por quê? Porque existem fases. Você primeiro vai passar por uma questão de limpeza, de transmutação, depois é a parte de purificação, e um terceiro estágio é o estágio realmente de integração, ou seja, como você estava no momento que você veio procurar uma ajuda energética e espiritual, seja ele em qualquer tipo de tratamento, o quanto você se percebeu e fez os seus próprios exercícios orientados, conduzidos aqui por mim, em conjunto com a terapêutica, e o quanto você está próxima de chegar num nível de equilíbrio mental, emocional e espiritual que você deseja. Então, isso tudo para ilustrar para você que assim, não é uma sessão, não é uma terapêutica que vai funcionar. Pare e pensa qual a sua idade hoje. Olha quanto tempo você está trazendo de questões, né? E no seu dia a dia também, na sua rotina, quais são os seus melhores desafios? Eu observando o que você está me trazendo, te trazendo a cada sessão questões novas para você ir incorporando isso na sua consciência, no seu entendimento, na sua rotina. Eu quero mostrar aqui para você a nossa estrutura energética que nós temos acima do corpo físico. O nosso corpo físico, tá? Com 7 chakras principais, eles não são únicos, mas nós vamos falar só deles aqui por enquanto. E cada um desses chakras principais, eles têm a sua correspondência com esses outros 6 corpos sutis, que são corpos que determinam a nossa comunicação, a nossa vibração, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, como eu interajo com a sociedade, com a família, como eu me enxergo a minha necessidade pessoal, que tem que ser em primeiro lugar e intransferível, para a gente poder, de um modo prático, ter essa força, esse empoderamento. Esses chakras, eles são colocados, vamos dizer assim, no nosso eixo magnético, que é a nossa coluna. Então, eu sempre faço símbolo aqui de força, de poder, de empoderamento, porque a gente compreendendo como tudo isso funciona, fica muito mais fácil da gente tanto se policiar e não deixar que energias intrusas venham até nós, e também para procurar uma ajuda a gente conseguir perceber, pera, o que eu preciso agora, o que está faltando, ok? Então vejam, cada chakras principais são relacionados a esses corpos sutis, e nós temos aqui também, na altura do ombro, assim como o carro, ele tem a bateria, ele precisa do combustível, da parte elétrica, da parte de rodagem, né, de suspensão, percebam? Três fundamentos aí para o carro poder andar. Nós temos aqui, nesse fundinho aqui do ombro, 2 chakras, o Yin e o Yang. Esses chakras, eles funcionam como se fosse o fio positivo e negativo da bateria que alimenta a energia do carro, entende? É o que nos liga diretamente com o nosso corpo etérico, que é o corpo que alimenta todas as vibrações e as potencialidades de cada um desses chakras. Então, não tem jeito. Se um chakra está negativo ou ele está hiperativo, ele vai prejudicar aqui os corpos sutis, e aí não tem jeito. A gente tem que trabalhar nessa cadência, fazer a limpeza, a purificação e a integração dessas energias. Esses tratamentos, eles trabalham consciências. No caso do Reiki, por exemplo, nós trabalhamos consciências da grande fraternidade branca,
que são os nossos mestres ascensionados, mestre Saint Germain, todos têm uma hierarquia e uma falange de vibrações. Então, a gente pode falar que qualquer tratamento trabalha consciência, que é o mesmo que vibração, que é aquilo que nós podemos nos conectar com a nossa centelha divina ou com o Espírito Santo, com o nosso eu superior, com a nossa mônada, com os nossos tronos divinos, não importa o nome. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos substituindo a palavra religião pela palavra consciência. Por quê? Cada consciência vai atuar na sua respectiva casinha, entende? Por isso que a gente precisa trabalhar o todo. Então, nós somos um meio orgânico, um corpo orgânico, que ele é feito, dotado de energia, que quando você tem qualquer tipo de sentimento, de emoções inferiores, medo, culpa, ansiedade, se sente procrastinada, as coisas não andam, você não consegue fazer o mínimo daquilo da sua rotina, do seu dia a dia que você precisa fazer, você não consegue ter sonho, você não consegue perdoar, você não consegue tirar uma pessoa da sua cabeça, você não consegue esquecer uma pessoa, mas esquecer no sentido de não ficar com aquela perturbação, aquela dor no coração de uma pessoa que, por exemplo, já partiu. Nós podemos lembrar e pensar com saudade, nós podemos pensar e lembrar com alegria no quanto aquela pessoa significou para nós, mas não com dor, não com aperto, não com remorso, não com culpa, porque esse tipo de emoção e sentimento inferior não deixa com que a pessoa siga o caminho dela, ok? Rapidamente aqui, só para vocês entenderem a importância de saber lidar com o luto, com uma pessoa que já partiu. Mas qualquer tipo de emoção e sentimento inferior, eles vêm aqui, ó. Ele vem num campo, ele vai ficando aqui como se fosse pequenos pontos, pequenas manchas, porque eles vão impregnando os corpos. Ele vai descer para o outro, não limpou, ele desce para o outro, não limpou, ele desce para o outro, não limpou, ele desce para o outro, até que ele pega o corpo físico em cheio de todas as formas possíveis e imagináveis, trazendo ansiedade, depressão, procrastinação, problemas de prosperidade, sim, porque quando nós não estamos com o nosso emocional e o nosso mental devidamente equilibrados, eles afetam toda a nossa estrutura. Então, é muito importante a gente pensar nesse tipo de tratamento energético e espiritual como algo realmente primordial. Porque nós viemos aqui a quê, né? Voltando em consciências, quando a gente consegue perceber, de alguma maneira, mesmo que a gente não entenda como, mas a gente sente aqui, ó, ai, um quentinho no coração, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é a minha missão? A que eu vim, né? A gente não quer só acordar, trabalhar, dormir, acordar de novo naquela mesma rotina. A gente percebe que aqui dentro da alma tem algo a mais, muito além daquilo que somente a matéria e o olho nu conseguem enxergar. Esse é o primeiro ponto que a gente consegue perceber que nós estamos precisando de ajuda. É a primeira coisa. A gente consegue sentir aqui, opa, eu não estou bem. O que eu faço agora? Por isso a importância de uma mentoria terapêutica, no caso de fazer uma cadência de tratamentos, porque aí falando em tratamentos, nós temos três possibilidades aqui. Nós temos o Reiki, que é uma terapia que vai atuar desses corpos, vou fazer de novo aqui, eu apaguei, desses corpos, através dos chakras, da imposição de mãos, nós vamos alinhar e purificar esses corpos, transmutando as energias negativas, alinhando, trazendo o centramento. Acima de tudo, isso nos traz um equilíbrio mental e emocional, para que a gente consiga realmente ter uma força motriz, uma energia vital. Se a gente consegue nos conectar
através do que nos falta no outro, certamente a gente atrai relacionamentos que depois vão nos trazer complicação, a gente vai começar a perceber que aquilo não era para nós, desde que quando esteja realmente alinhado com o nosso propósito, tá? Nós temos a apometria, ela vai fazer o desdobramento desses corpos sutis aqui. Imagine esses corpos sutis como uma pétala de rosa. Quando a pétala se abre, existem fragmentos aqui, ó, por entre as pétalas. E esses fragmentos são fractais nosso, seja desta vida, de vidas passadas, de todas as consciências que nós já fomos, não só dessa consciência da atualidade. Então, no tratamento de apometria, é feito a detecção através do pêndulo, aqui, através desta mesa de apometria, é feita a detecção de todas as vibrações dos corpos mental, emocional, espiritual, o que está interferindo, em qual dimensão, qual tratamento que se faz. Nós temos como um terceiro tratamento de mandala energética, por quê? Porque também nós trabalhamos vibrações, magia, tá? Eu vou chamar de magia, magia/ritual. Nós temos vibrações que são ancoradas pelos tronos de Deus, são verbos, né? Em cada vibração nós trabalhamos dezenas de verbos que, devidamente aberto esse portal e conectado com os nossos corpos, que eu expliquei para vocês, com a nossa centelha divina, em conexão com esse mistério maior que nós lidamos, ele vai atuar fazendo todas as consagrações que eu pedi. É um outro estudo, tá? Então, nós temos aqui uma polaridade feminina ou negativa, e uma polaridade positiva ou masculina, não no sentido de bem ou mal, tá, gente? Mas no sentido igual pilha, igual a bateria do carro, tá? Que é aqui, nessa polaridade feminina, é trabalhado toda a questão para cortar, para secar, para podar, para reduzir a zero, para transmutar, para realmente tirar coisas do caminho, tá? Sempre para o bem, sempre esse trabalho ritualístico de magia, ele atua de acordo com as leis maiores e a justiça divina. Então, esses tronos de Deus, eles trazem essas vibrações para o bem, ok? Então, eu vou fazer a mandala, eu vou montar o trabalho e abrir esse portal conforme a necessidade de cada pessoa dentro daquela mentoria, ou quando eu abrir um trabalho de portal, de magia, de ritual em grupo, em conjunto, tá bom? Aqui nós temos no trono, inicialmente aqui nos tronos de Deus, tá? Nós temos fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Percebam que essas vibrações são vibrações que regem a nossa vida. Ninguém vive sem fé, sem amor, sem conhecimento, sem justiça, sem lei. Só que em cada um desses nomes existem vários verbos, tá? Várias vibrações. Então, por exemplo, aqui no trono da fé, a gente trabalha a fé, a ressignificação, a espiritualidade, descristalizar coisas negativas, cristalizar, atrair coisas novas. No trono do amor, não é só o amor em si que a gente conhece, mas o trono do amor é um trono de atração, é um trono para trabalhar a união, a prosperidade, a atração de coisas que a gente quer para a nossa vida, assim como o trono da geração, o próprio nome já diz, tá? Então, o trono da lei é um trono que traz para a nossa vida a ordem, o equilíbrio daquilo, o que eu quero, para onde eu preciso ir, o que eu tenho que fazer, o que está errado, o que eu preciso tirar do caminho e olhar para aquilo que está errado, de modo que a gente consiga entender aquilo que está errado, porque não adianta olhar e enfiar para debaixo do tapete, aí não acontece a evolução, aí aquele ciclo ele vai se repetir, entende? De um jeito ou de outro, existem N situações que a gente pode trazer tanto para o campo da apometria, tanto para o campo do reiki, tanto para o campo da magia. Importante você compreender com essas informações que não somos só esse corpo físico, nós temos que olhar para determinada situação, pessoa, coisa, lugar, e entender o que
que aquilo está querendo nos mostrar. Não é só o ver, é o enxergar, né? E com o equilíbrio, a transmutação, a purificação de todos esses os nossos chakras versus corpos sutis que trabalham em várias consciências, e detalhe, assim como pode ser o seu anjo da guarda, arcanjo Miguel, qualquer santo que você queira, qualquer orixá, não importa. Estamos falando aqui de consciência que, de acordo com a sua vibração, com o que você pensa, se é bom, se é ruim, se são pensamentos repetitivos. Quando a gente se acomete de uma doença, de uma emoção, de um sentimento inferior, o movimento é de cima para baixo, ok? É através dos corpos. Passo o primeiro, passo o segundo, passo o terceiro, passo o quarto, o quinto, o sexto. Não cuidou daqui para cima? Pega. Aí tem que cuidar. Só que o tratamento, o cuidado energético e espiritual, ele se dá de maneira inversa, ou seja, é através do corpo físico, que é o corpo mais denso, que a gente vai começar a levar essa fluidez, essa transmutação, esse tratamento para os corpos. Tudo isso, na grande maioria das vezes, é inconsciente, tá? Pode ser que a gente só tenha a consciência de realmente perceber que a gente está precisando de ajuda. Aí depois tudo vai vindo. Mas se você gostou, tem interesse em saber um pouquinho mais, eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas, e coloque aqui embaixo nos comentários eu quero, que eu mando para você um arquivo no Drive que eu formatei, que eu montei a respeito do Reiki, como ele trabalha esse nosso campo energético, para você ter realmente uma forma mais detalhada, um pouquinho mais detalhada, além do que eu expliquei aqui, tá bom? Um beijo, namastê!